A chuva de verão tamborilava nas janelas do Rosewood Café, um estabelecimento pitoresco aninhado no coração do distrito financeiro de Boston. Lá dentro, o brilho acolhedor das luzes pendentes iluminava um espaço onde o aroma de grãos de café moídos na hora se misturava com o cheiro de doces amanteigados. Em meio à movimentada hora do almoço, Hayley Bennett estava na entrada, sua filha de 5 anos, Charlotte, agarrada à sua mão. Suas roupas estavam ligeiramente úmidas do aguaceiro, e as tranças loiras de Charlotte caíam sob o peso da água da chuva. Mamãe, estou com fome, Charlotte sussurrou, puxando a manga da mãe. Hayley varreu o café lotado com os olhos, o coração afundando ao perceber que todas as mesas estavam ocupadas, exceto uma no canto. Um homem em um terno cinza-carvão impecavelmente cortado estava sentado sozinho, focado intensamente em seu laptop. Ele tinha cabelo escuro, ligeiramente grisalho nas têmporas, e uma expressão severa que fez Hayley hesitar. Só um minuto, querida, Hayley disse, ajustando a bolsa de lona desgastada em seu ombro, que continha seus currículos e portfólio. Ela acabara de terminar mais uma entrevista de emprego decepcionante, a terceira naquela semana. Com o aluguel vencendo em 5 dias e mal o suficiente em sua conta bancária para cobrir as compras, Hayley não podia se dar ao luxo de mais uma refeição em um café sofisticado. Mas Charlotte precisava almoçar, e o aguaceiro lá fora não mostrava sinais de diminuir. Respirando fundo, Hayley se aproximou da mesa. O homem não levantou os olhos enquanto ela estava diante dele, seus dedos movendo-se rapidamente pelo teclado. Com licença, Hayley disse, sua voz mal audível acima do barulho ambiente do café. Ela pigarreou e tentou novamente. Posso compartilhar esta mesa? O homem levantou os olhos, seus penetrantes olhos azuis encontrando os dela com leve surpresa. Seu olhar mudou brevemente para Charlotte, que estava parcialmente escondida atrás das pernas da mãe, e depois voltou para Hayley. Por um momento, ele pareceu estar calculando algo em sua mente. Só se eu pagar a conta, ele respondeu, sua voz grave carregando um tom de autoridade que sugeria que ele não estava acostumado a ouvir a palavra não. As bochechas de Hayley coraram. Não é necessário. Podemos pagar nossa própria refeição. Eu insisto, ele disse fechando o laptop e estendendo a mão. Daniel Westbrook. Hayley hesitou antes de apertá-la. Hayley Bennett. E essa é Charlotte. Daniel gesticulou para as cadeiras vazias. Por favor, juntem-se a mim. Relutantemente, Hayley ajudou Charlotte a se sentar e sentou-se em frente a Daniel. Ela não conseguia se livrar da sensação de que aceitar a oferta dele a colocava em desvantagem. Mas o orgulho não alimentaria Charlotte. Uma garçonete se aproximou e Daniel pediu café para si e perguntou o que elas gostariam. Nuggets de frango e suco de maçã. Por favor, Charlotte disse, encontrando de repente sua voz. Vou querer apenas uma pequena salada, Hayley acrescentou, escolhendo deliberadamente um dos itens menos caros do menu. Daniel levantou uma sobrancelha. Adicione um sanduíche club ao pedido da senhorita, ele disse à garçonete, que assentiu e saiu. Eu não pedi um sanduíche, Hayley disse, sentindo um lampejo de irritação. Você parece que precisa de mais do que apenas uma salada, Daniel respondeu secamente. A entrevista não correu bem, Hayley endureceu. Como você... Bolsa de portfólio, traje formal um pouco gasto demais para alguém que já tem um emprego. A expressão de decepção, ele encolheu os ombros. Faço questão de ler as pessoas. E que negócio é esse exatamente? Hayley perguntou, tentando retomar o controle da conversa. Eu dirijo a Westbrook Industries, ele disse casualmente, como se todos devessem reconhecer o nome. Hayley o reconheceu. A Westbrook Industries era uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário da costa leste. Eles possuíam metade dos arranha-céus no centro de Boston, incluindo, ela percebeu com um sobressalto, o prédio onde ela acabara de fazer a entrevista. Você é aquele Westbrook? Ela perguntou, incapaz de esconder a surpresa em sua voz. Um leve sorriso brincou nos cantos de sua boca. O mesmo.
Charlotte, que vinha observando os adultos em silêncio, de repente se manifestou. Minha mamãe é a melhor designer gráfica do mundo inteiro. Daniel voltou sua atenção para a criança, sua expressão suavizando ligeiramente. É mesmo. Uhum. Charlotte assentiu com entusiasmo. Ela faz desenhos bonitos para computadores, mas ninguém quer contratá-la porque eles são burros. Charlotte, Haley a repreendeu, embora não pudesse deixar de sorrir com o apoio inabalável da filha. Bem, acho que as pessoas que não contrataram sua mãe cometeram um erro, Daniel disse a Charlotte, antes de voltar a olhar para Haley com renovado interesse. Design gráfico, hein? Qual é a sua especialidade? Identidade de marca e design UX. Haley respondeu, surpresa com o interesse dele. Trabalhei para Patterson e Brown por 5 anos, antes de eles reduzirem o quadro no último inverno. O reconhecimento brilhou nos olhos de Daniel. Eles fizeram um trabalho impressionante. Você tem amostras com você? Antes que Haley pudesse responder, a comida chegou. Charlotte imediatamente mergulhou em seus nuggets de frango, esquecendo temporariamente a conversa. Haley hesitou, então pegou sua bolsa de lona e tirou seu tablet. Estes são alguns dos meus projetos recentes, ela disse, destravando a tela e passando para ele. Daniel pegou o tablet e começou a rolar o portfólio dela com a mesma intensa concentração que havia dado ao seu laptop anteriormente. Haley observou nervosamente enquanto ele examinava seu trabalho, sua expressão indecifrável. Ela aproveitou a oportunidade para estudá-lo mais de perto. Apesar de sua presença intimidadora, havia algo mais ali, um toque de cansaço ao redor dos olhos, talvez solidão. A aliança de casamento que ela havia notado antes parecia gasta, mas parecia muito pequena para o seu dedo, como se ele tivesse perdido peso, mas não conseguisse mandá-la ajustar. Isso é muito bom, ele disse finalmente, pausando em uma campanha de rebranding abrangente que ela havia feito para uma cervejaria local. Muito bom, na verdade. Ele entregou o tablet de volta para ela. Por que ninguém te contratou ainda? Haley deu uma mordida em seu sanduíche para ganhar tempo antes de responder. O mercado é competitivo e tenho limitações de disponibilidade. Mãe solteira, ela acrescentou, apontando para Charlotte, que estava desenhando alegremente em um menu infantil com os lápis de cera que a garçonete havia trazido. Daniel assentiu, a compreensão surgindo em seu rosto. Nenhuma hora flexível ou opção de trabalho remoto. Haley suspirou. A maioria dos lugares quer alguém no escritório das 9 às 6, às vezes mais tarde. O cuidado após a escola é caro e o pai de Charlotte não está presente para ajudar. Uma sombra passou pelo rosto de Daniel ao mencionar o pai de Charlotte. Ele olhou para o relógio, um relógio sutil, mas claramente caro, e depois para a janela, onde a chuva finalmente começara a diminuir. A Westbrook Industries está lançando uma nova subsidiária focada em desenvolvimentos habitacionais sustentáveis, ele disse de repente. Precisamos estabelecer uma identidade de marca distinta, separada do nosso trabalho corporativo. Nosso departamento de marketing ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado, adequado para nossas necessidades atuais. Mas este projeto requer uma perspectiva nova. Haley pousou o garfo, seu coração começando a disparar. Você está me oferecendo um emprego, Sr. Westbrook? Estou lhe oferecendo uma oportunidade de apresentar uma proposta para um contrato, ele esclareceu. Estaremos entrevistando escritórios de design na próxima semana. Posso adicioná-la à programação. A esperança floresceu no peito de Haley, mas anos de decepção a haviam ensinado a ser cautelosa. Por que você faria isso? Você não me conhece. O olhar de Daniel se voltou para Charlotte, que agora cantarolava baixinho enquanto coloria. Digamos apenas que tenho uma queda por pais solteiros determinados. Algo em seu tom sugeria experiência pessoal, mas antes que Haley pudesse perguntar mais, ele pegou seu paletó e tirou um cartão de visita. Quarta-feira, 14 horas.
Pergunte por mim na recepção. Enquanto Hailey pegava o cartão, os dedos dele se roçaram momentaneamente. Ela sentiu um inesperado choque de eletricidade no contato e rapidamente puxou a mão para trás, envergonhada. Daniel pareceu imperturbável enquanto sinalizava para a conta. Obrigada, Hailey disse sinceramente. Isso é inesperado. Não me agradeça ainda, ele avisou, sua postura profissional retornando. Você estará competindo contra empresas estabelecidas com recursos que você não tem. O campo de jogo não é nivelado. Nunca é, Hailey respondeu com tranquila determinação. Mas nunca deixei que isso me parasse antes. Enquanto Daniel pagava a conta, Hailey o notou observando Charlotte com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Algo entre tristeza e anseio. Quando ele a pegou olhando, ele rapidamente recompôs suas feições para neutras. Preciso ir, ele disse pegando seu laptop e levantando-se. Tenho uma reunião do outro lado da cidade. Nós também deveríamos ir, Hailey concordou, ajudando Charlotte a guardar os lápis de cera. A chuva parou e precisamos pegar o ônibus. Daniel hesitou. Então pegou outro cartão de visita e escreveu algo no verso. Este é o meu número pessoal, caso você tenha dúvidas sobre a proposta. Ou se precisar de mais alguma coisa antes de quarta-feira. Hailey aceitou o cartão, surpresa com o gesto. Enquanto Daniel se virava para sair, Charlotte de repente pulou da cadeira. Espere! Ela chamou correndo ao redor da mesa. Antes que qualquer adulto pudesse reagir, ela envolveu seus bracinhos nas pernas de Daniel em um abraço rápido. Obrigada pelos nuggets de frango, Sr. Westbrook. Daniel congelou, visivelmente assustado com o carinho da criança. Por uma fração de segundo, sua expressão cuidadosamente composta se quebrou, revelando uma emoção crua por baixo. Então, desajeitadamente, ele deu um tapinha na cabeça de Charlotte Me. De nada, Charlotte. Enquanto ele saía apressadamente do café, Hailey não pôde deixar de se perguntar o que acabara de acontecer. O poderoso bilionário havia lhe oferecido uma oportunidade que mudaria sua vida. Mas havia claramente mais em Daniel Westbrook do que aparentava. E enquanto ela guardava o cartão de visita dele no bolso, ela não conseguia se livrar da sensação de que este encontro casual levaria a algo muito mais complicado do que uma simples entrevista de emprego. A sede da Westbrook Industries dominava o horizonte de Boston. Um monólito reluzente de 60 andares de vidro e aço que parecia perfurar as nuvens. Hailey estava na calçada do outro lado da rua, a pequena mão de Charlotte na sua, olhando para a imponente estrutura. Ela havia passado os últimos 5 dias trabalhando febrilmente em sua proposta, sacrificando o sono para aperfeiçoar cada detalhe depois de colocar Charlotte para dormir todas as noites. É aí que o homem rico trabalha? Charlotte perguntou, semicerrando os olhos para a torre. Sr. Westbrook, Hailey corrigiu gentilmente. E sim, querida, é lá que fica o escritório dele. Ele vai te dar um emprego para podermos comprar uma casa com um jardim para o Rocket. Os olhos de Charlotte se iluminaram com a ideia de seu cão imaginário. Hailey se ajoelhou no nível de Charlotte, alisando os cachos loiros rebeldes de sua filha. Lembra do que conversamos? Estou apenas me encontrando com ele hoje. Pode não dar certo, e tudo bem. Estamos bem do jeito que estamos. Não era inteiramente verdade. O apartamento de um quarto em Somerville era apertado, e o aluguel havia aumentado 2 vezes no último ano. O trabalho freelancer de Hailey mal cobria suas despesas, e suas economias haviam diminuído para quase nada. Esta oportunidade na Westbrook Industries não era apenas mais um emprego, era uma tábua de salvação. Depois de deixar Charlotte no apartamento de sua vizinha, Sra. Rivera, Hailey pegou o metrô para o centro. Ela chegou ao prédio da Westbrook 40 minutos mais cedo, sua pasta de portfólio apertada contra o peito como uma armadura. O guarda de segurança a direcionou para o quinto andar, onde uma elegante área de recepção a esperava. Tenho um compromisso com o Sr. Westbrook às 14 horas, ela disse à recepcionista.
Uma mulher sofisticada com um coque impecável. Hayley Bennett. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas da recepcionista se ergueram ligeiramente. Você é a contratada independente. Os outros já estão na sala de conferências C. Ela gesticulou em direção a um corredor. Você pode se juntar a eles lá. Outros? Hayley havia presumido que se encontraria sozinha com Daniel. Seu estômago se apertou enquanto ela seguia pelo corredor, passando por escritórios com paredes de vidro, onde executivos em ternos caros conduziam seus negócios. Através das paredes transparentes da sala de conferência C, ela podia ver 3 pessoas sentadas ao redor de uma grande mesa, seus materiais de apresentação espalhados diante deles. Respirando fundo, Hayley abriu a porta. 3 cabeças se viraram simultaneamente para olhá-la. 2 homens e uma mulher, todos vestidos com trajes de negócios de grife que faziam a roupa cuidadosamente escolhida por Hayley, de uma promoção de loja de departamento, parecer lamentavelmente inadequada. Olá, ela disse forçando confiança em sua voz. Sou Hayley Bennett. Bennett, o mais velho dos 2 homens, verificou uma lista à sua frente. Você não está na programação até às 14 horas. Cheguei cedo, Hayley explicou, deslizando para uma cadeira vazia. Pensei que seriam apresentações individuais. A mulher que usava o cabelo escuro preso em um coque severo deu uma risada. Ah, querida, esta é uma disputa competitiva. Todos nós apresentamos para a equipe executiva de uma vez. Sua agência não a informou? Sou designer independente, Hayley respondeu, recusando-se a ser intimidada. Ah, a mulher trocou olhares com seus colegas. Voando solo. Que corajoso. Antes que Hayley pudesse responder, a porta se abriu novamente e vários executivos entraram, liderados por uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Boa tarde. Sou Victoria Grant, diretora de marketing. Ela anunciou sem preâmbulos. O Sr. Westbrook pede desculpas. Ele foi chamado para um assunto urgente em Nova York, mas nos pediu para prosseguir com as apresentações. Começaremos com Archer e Dean. O coração de Hayley afundou. Daniel havia arranjado essa oportunidade, e agora ele nem estaria lá para ver sua apresentação. Enquanto a primeira agência começava sua apresentação elegante, completa com gráficos em movimento e estatísticas de pesquisa de mercado, Hayley lutava para controlar seu pânico crescente. Eram empresas estabelecidas com recursos e mão de obra que ela não poderia esperar igualar. O que ela estava pensando, assumindo que poderia competir nesse nível? Uma por uma, as agências apresentaram seus conceitos. Quando finalmente chegou a vez de Hayley, ela se levantou com pernas ligeiramente trêmulas e conectou seu tablet ao projetor. Como podem ver no meu primeiro slide, adotei uma abordagem diferente. Ela começou, lançando-se na apresentação que havia ensaiado inúmeras vezes na frente do espelho do banheiro. Ela enfatizou elementos sustentáveis no design, focando na conexão com a comunidade em vez do luxo, um desvio deliberado da marca tradicional da Westbrook. Os executivos assistiram impassíveis, sem entregar nada. Victoria Grant ocasionalmente fazia anotações em seu tablet, sua expressão impenetrável. Quando Hayley terminou, houve um momento de silêncio desconfortável. Obrigada, senhorita Bennett, Victoria disse finalmente. Entraremos em contato com nossa decisão até o final da semana. Fora do prédio, Hayley encostou-se a um vaso de cimento, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela havia sido preparada para falhar. Quer Daniel tivesse pretendido assim ou não, o resultado era o mesmo. Ela havia sido ingênua ao pensar que um encontro casual em um café poderia mudar sua sorte. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto da Sra. Rivera. Charlotte está com febre. Venha para casa. Deixando de lado sua decepção profissional, Hayley correu para a estação de metrô. Quando chegou ao prédio do apartamento deles, a preocupação havia substituído sua desânimo anterior. Charlotte raramente ficava doente,
e quando ficava, a atingia com força. A senhora Rivera a encontrou na porta, seu rosto gentil franzido de preocupação. Ela começou a ficar quente há cerca de 1 hora. Dei-lhe um pouco de Tilenol infantil, mas talvez você queira ligar para o médico. Charlotte estava deitada no sofá de segunda mão deles, suas bochechas coradas e seus olhos vidrados de febre. Hayley pressionou os lábios na testa da filha, alarmada com o calor que irradiava de sua pele. Ei, bebê, ela murmurou, acariciando o cabelo de Charlotte. Não está se sentindo muito bem, hein? Minha garganta dói, mamãe. Charlotte choramingou. Depois de agradecer a Sra. Rivera, Hayley ligou para o consultório do pediatra apenas para ser informada de que a doutora Patel não poderia vê-las até amanhã de manhã. Ela deu a Charlotte mais um antitérmico e se preparou para uma longa noite de preocupação e pouco sono. Pela manhã, a febre de Charlotte havia subido para 39,4 e manchas vermelhas e irritadas haviam aparecido em sua garganta. Alarmada, Hayley a enrolou em um táxi e foi para o pronto-socorro. Seu cartão de crédito já estava estourado, mas sem outra opção, a sala de espera do hospital estava lotada com emergências matinais. Hayley preencheu formulários enquanto Charlotte cochilava em seu ombro, ocasionalmente choramingando de dor. Depois do que pareceu uma eternidade, uma enfermeira de triagem as chamou. Amidalite streptocócica, o médico confirmou 1 hora depois. Após examinar a garganta de Charlotte e fazer um teste rápido. É uma cepa particularmente desagradável circulando. Estou prescrevendo antibióticos, mas ela precisará se manter hidratada e descansar bastante. Na farmácia do hospital, o coração de Hayley afundou ao ver o preço da receita. Seu seguro tinha uma alta franquia, que ela ainda não havia atingido este ano. A medicação custaria quase $100, dinheiro que ela não tinha. Vocês podem me cobrar? Ela perguntou ao farmacêutico, que balançou a cabeça com simpatia. Sinto muito, mas precisamos do pagamento no momento do serviço. Hayley estava contemplando qual conta de serviços públicos poderia atrasar quando seu telefone tocou com um número desconhecido. Equilibrando Charlotte no colo, ela atendeu. Senhorita Bennett, aqui é a assistente de Daniel Westbrook. O Sr. Westbrook estava se perguntando por que a senhorita faltou à sua reunião de acompanhamento esta manhã. Reunião de acompanhamento? Hayley repetiu confusa. Eu não estava ciente de nenhum acompanhamento. Houve uma pausa. O Sr. Westbrook solicitou especificamente sua presença às 9 horas de hoje para discutir sua proposta. Ele está bastante insatisfeito com sua ausência. Minha filha está doente, Hayley explicou, sua paciência se esgotando. Estou no Boston Memorial agora tentando conseguir a medicação dela. Por favor, diga ao Sr. Westbrook que peço desculpas por qualquer inconveniente. Um momento, por favor. A linha ficou muda. Hayley podia ouvir vozes abafadas ao fundo antes que a assistente retornasse. O Sr. Westbrook gostaria de saber qual farmácia você está usando. O quê? Por quê? Ele não especificou. Apenas o nome da farmácia e os detalhes da sua receita. Cansada demais e preocupada para questionar mais, Hayley forneceu a informação. 10 minutos depois, enquanto se preparava para perguntar ao farmacêutico sobre planos de pagamento, a atendente da farmácia chamou seu nome. Senhorita Bennett, sua receita foi paga. A atendente lhe entregou uma sacola contendo a medicação de Charlotte. E há um carro esperando por você lá fora. Desorientada, Hayley saiu do hospital para encontrar um SUV preto elegante estacionado na calçada. Um motorista uniformizado abriu a porta traseira enquanto ela se aproximava. Senhorita Bennett, o Sr. Westbrook me pediu para levá-la e sua filha para casa. Cansada demais para recusar, Hayley entrou no carro com Charlotte. Enquanto eles se afastavam do hospital, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Faça sua filha melhorar. Precisamos conversar. Sua apresentação foi a única que valeu a pena considerar. D.W. Hayley olhou para a mensagem, uma complexa mistura de emoções girando dentro dela.
alívio pela tábua de salvação que ele lhe havia jogado, gratidão pela medicação, suspeita sobre seus motivos e, por baixo de tudo, uma pontada de algo que ela não estava pronta para reconhecer quando o nome dele apareceu em sua tela. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de Boston em direção ao apartamento deles, Charlotte se mexeu em seu ombro. Mamãe, o homem rico está nos ajudando de novo? Hailey olhou para a cidade que passava, perguntando-se o que exatamente Danielle Westbrook queria delas. Sim, querida, parece que sim. 3 semanas depois, Hailey sentou-se em sua nova estação de trabalho no escritório da Westbrook Industries, ainda sem acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado. Depois que Charlotte se recuperou da amigdalite estreptocócica, Danielle havia ligado pessoalmente para oferecer a Hailey o contrato para o projeto de moradias sustentáveis, juntamente com um cargo de 6 meses como consultora de design para a empresa. O salário era mais que o dobro do que ela havia ganhado em seu emprego anterior, com um horário flexível e a opção de trabalhar remotamente quando Charlotte precisasse dela. Senhorita Bennett. A assistente de Danielle, Gretchen, apareceu em sua mesa, impecável como sempre, em um terno sob medida. O Sr. Westbrook gostaria de vê-la em seu escritório. Hailey assentiu, salvando seu trabalho antes de seguir Gretchen até o andar executivo. Apesar de trabalhar de perto com a Westbrook Industries por quase um mês, ela teve surprisingly pouco contato direto com Daniel. Ele participava das reuniões de projeto, fornecia feedback claro sobre seus designs, mas mantinha uma distância profissional que contrastava fortemente com o primeiro encontro deles no café. O escritório de Daniel ocupava o canto nordeste do último andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam vistas espetaculares do porto de Boston. Ele estava de costas para a porta, olhando para a água, as mãos cruzadas atrás das costas. "O senhor queria me ver, Sr. Westbrook?" Hailey perguntou, pairando perto da entrada. Ele se virou e, por um momento, Hailey ficou impressionada com o quão cansado ele parecia. O bilionário confiante parecia exausto, com sombras sob os olhos e tensão na mandíbula. "Hailey, por favor, entre e me chame de Daniel." Ele gesticulou para uma área de estar com 2 poltronas de couro. "Café? Não, obrigada." Ela sentou-se, alisando a saia nervosamente. "Há algum problema com o projeto?" "Pelo contrário. O conselho está extremamente satisfeito com o seu trabalho." Ele se sentou na cadeira em frente a ela. "Eu queria discutir a expansão do seu papel. A iniciativa de moradias sustentáveis está crescendo mais rápido do que o previsto, e precisamos de alguém para supervisionar todas as comunicações visuais." O coração de Hailey acelerou. "Você está me oferecendo um cargo em tempo integral como diretora criativa para Westbrook Sustainable Living?" Ele confirmou que isso significaria um aumento salarial significativo, benefícios abrangentes e opções de ações. Ele deslizou uma pasta pela mesa. "Os detalhes estão todos lá. Leve o tempo que precisar para considerar." Hailey abriu a pasta, seus olhos arregalando-se com o pacote de compensação. Isso mudaria sua vida, o tipo de oportunidade que poderia garantir o futuro de Charlotte. "Isso é extremamente generoso." "Você mereceu", Daniel disse simplesmente. "Sua perspectiva tem sido inestimável." Um momento de silêncio se estendeu entre eles. Hailey sentiu que havia algo mais que ele queria dizer. "Como está Charlotte?" ele perguntou finalmente, sua voz suavizando ao mencionar o nome da criança. "Ela está bem", Hailey sorriu. "Ela pergunta sobre você, sabe, o homem rico que gosta de nuggets de frango." Um vestígio de sorriso tocou os lábios de Daniel, então desapareceu. "Gostaria de encontrá-la novamente, desta vez corretamente." Hailey o estudou, tentando entender o pedido. Em suas limitadas conversas pessoais, Daniel nunca havia mencionado a família, embora os boatos do escritório sugerissem que ele era viúvo. A aliança de casamento gasta que ela notara durante o primeiro encontro deles parecia confirmar isso.
Talvez vocês duas pudessem se juntar a mim para jantar neste fim de semana. Ele continuou, seu tom cuidadosamente neutro, para celebrar sua promoção, caso você a aceite. Antes que Hayley pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Uma mulher na casa dos 30 anos entrou, seus saltos de grife clicando agressivamente no chão de madeira. Ela era surpreendentemente bonita, com cabelos escuros brilhantes e feições marcantes que atualmente se retorciam de raiva. Daniel, precisamos conversar agora. A mulher parou abruptamente quando notou Hayley. Ah, não percebi que você tinha companhia. Daniel se levantou, sua expressão endurecendo. Vanessa, pensei que você estivesse em Paris. Claramente, ela respondeu isoladamente. Quem é essa? Hayley Bennett, uma de nossas designers, Daniel respondeu, sua voz cortante. Hayley, esta é Vanessa Carlton, sua cunhada. Vanessa lhe acrescentou pontualmente, estendendo uma mão manicurada a Hayley. Encantada, tenho certeza. Hayley apertou a mão oferecida, sentindo-se distintamente desconfortável. Eu deveria ir. Podemos terminar nossa discussão mais tarde. Não precisa, Daniel disse rapidamente. Estávamos apenas concluindo. Ele se virou para Vanessa. Em meu escritório em 1 hora. Tenho reuniões até então. As sobrancelhas perfeitas de Vanessa se arquearam em desafio, mas ela assentiu bruscamente. Certo, 1 hora. Ela lançou um último olhar avaliador para Hayley antes de sair. Um silêncio constrangedor se instalou. Hayley segurou a pasta com a oferta de emprego, sem saber o que dizer. Peço desculpas pela interrupção, Daniel disse finalmente. Vanessa pode ser dramática. Tá tudo bem, Hayley o tranquilizou, levantando-se para sair. Sobre o jantar, você não precisa decidir agora, ele a interrompeu. Pense na oferta de emprego primeiro. Ela assentiu, sentindo que o momento para uma conexão pessoal havia passado. Obrigada, Daniel. Agradeço a oportunidade. De volta à sua estação de trabalho, Hayley tentou se concentrar em seus designs, mas sua mente continuava voltando ao estranho encontro com Vanessa. Cunhada confirmava que Daniel havia sido casado, mas a hostilidade entre elas sugeria complicações. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto da Sra. Rivera. Pegue Charlotte cedo hoje. O gerente do prédio está inspecionando os apartamentos. Hayley suspirou, pegando suas coisas. Outra inspeção surpresa, a terceira neste mês. A empresa de gestão estava procurando qualquer desculpa para aumentar os aluguéis ou despejar inquilinos do bairro cada vez mais desejável. Quando chegou em casa, Charlotte estava ajudando a Sra. Rivera a assar biscoitos, seu rosto sujo de farinha e chocolate. Mamãe, fizemos biscoitos em forma de estrelas. Eu vejo. Hayley riu, beijando o topo da cabeça da filha. Obrigada por cuidar dela, Sra. Rivera. A qualquer hora, querida. Ela é um raio de sol. A mulher mais velha baixou a voz. O inspetor foi muito minucioso. Fez muitas perguntas sobre há quanto tempo você mora aqui. Um nó se formou no estômago de Hayley. O contrato de aluguel deles era mês a mês, tornando-os vulneráveis a aumentos repentinos ou rescisão. Mesmo com seu novo contrato, encontrar moradias acessíveis em Boston seria um desafio. Naquela noite, depois que Charlotte foi colocada na cama, Hayley revisou cuidadosamente a oferta de emprego. A compensação era incrível, o suficiente para mudá-las para um apartamento melhor, iniciar um fundo universitário para Charlotte, até mesmo tirar umas férias de verdade. Mas algo a incomodava. O momento da oferta, o convite para jantar, a aparição inesperada de Vanessa. Algo não se encaixava. Seu telefone tocou com uma nova notificação de e-mail. A linha de assunto a fez gelar. Aviso de rescisão de aluguel. Com dedos trêmulos, Hayley abriu o e-mail. A empresa de gestão de propriedades estava dando a elas 30 dias para desocupar. O prédio havia sido vendido e seria convertido em condomínios de luxo. O novo proprietário, Westbrook Capital Holdings. Hayley olhou para a tela, descrente.
Não poderia ser uma coincidência. Daniel sabia disso. A oferta de emprego era algum tipo de prêmio de consolação, ou pior, uma manipulação. Antes que ela pudesse se aprofundar, seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ela atendeu cautelosamente. Senhorita Bennet, a voz de uma mulher culta e ligeiramente acentuada. Aqui é Regina Westbrook. A confusão de Hayley aumentou. Sinto muito. Quem? A mãe de Daniel, a mulher esclareceu. Entendo que meu filho lhe ofereceu um cargo na Westbrook Industries. Sim, isso mesmo, Hayley respondeu, perplexa com essa reviravolta. Eu esperava que pudéssemos nos encontrar para um chá amanhã. Regina continuou suavemente. Há aspectos da família e dos negócios Westbrook dos quais você deveria estar ciente antes de tomar sua decisão. Sinos de alerta tocaram na mente de Hayley. Posso perguntar como você conseguiu meu número? Tenho meus recursos, querida. O tom da mulher permaneceu agradável, mas carregava uma corrente de aço. Vamos dizer meio-dia no Bristol Lounge? Espero que você possa ir. Seria do interesse de sua filha, bem como do seu próprio. A menção de Charlotte enviou um calafrio a Hayley. Como você sabe sobre minha filha? Charlotte? Sim, lindo nome. Regina evitou a pergunta. Meio-dia amanhã, senhorita Bennet. Estou ansiosa para conhecê-la. A linha ficou muda antes que Hayley pudesse responder. Ela ficou em silêncio atordoada, tentando processar este último desenvolvimento. Primeiro a oferta de emprego, depois o aviso de despejo e agora este telefonema enigmático da mãe de Daniel. No que ela havia se metido? Hayley ainda estava contemplando seu próximo movimento quando outra mensagem de texto chegou. Desta vez de Daniel. Acabei de saber sobre o seu prédio. Eu não tinha conhecimento da aquisição. Encontrei-me amanhã, 9 horas, no escritório. Precisamos conversar. Momentos depois, seu telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Não confie nele. O que quer que ele esteja oferecendo, há um preço. Encontrei-me para um café amanhã, 10 horas. Vanessa Carlton. Hayley desligou o telefone, sua cabeça girando. 3 reuniões, 3 Westbrooks, um dia. Algo muito maior do que uma oferta de emprego estava se desenrolando, e de alguma forma ela e Charlotte haviam se envolvido. Ela olhou para a foto emoldurada de Charlotte em sua mesa de cabeceira, sua filha sorrindo largamente, com o dente da frente faltando em plena exibição. Seja qual fosse o jogo que os Westbrooks estavam jogando, Hayley protegeria Charlotte a todo custo. Mas primeiro, ela precisava de respostas. Levantando-se com nova determinação, ela abriu seu laptop e digitou Família Daniel Westbrook na barra de pesquisa. Os resultados carregaram, revelando manchetes que ela não havia visto em sua pesquisa superficial anterior. Herdeiro Westbrook perde esposa e filha em trágico acidente. Regina Westbrook assume o controle do império familiar após a tragédia. Batalha pela custódia se aproxima enquanto a família Carlton desafia os Westbrook. As peças começaram a se encaixar. O interesse de Daniel nelas, o telefonema de sua mãe, a hostilidade de Vanessa. Não era sobre as habilidades de design de Hayley, era sobre Charlotte. Com dedos trêmulos, Hayley clicou no primeiro artigo, revelando uma fotografia que a deixou sem fôlego. Daniel, vários anos mais jovem, ao lado de uma mulher segurando uma menina loira, uma menina que poderia ter sido a gêmea de Charlotte. O amanhecer irrompeu sobre Boston com raios de carmesim e ouro enquanto Hayley olhava pela janela da cozinha, uma xícara de café intocada esfriando em suas mãos. Ela passou a maior parte da noite lendo artigo após artigo sobre a tragédia da família Westbrook. 5 anos atrás, a esposa de Daniel, Catherine, e sua filha de 4 anos, Emily, haviam morrido em um acidente de barco na costa de Cape Cod. A irmã de Catherine, Vanessa, havia entrado com um processo de homicídio culposo, alegando que a negligência de Daniel causou o acidente. O caso foi resolvido fora do tribunal,
Mas a ruptura entre as famílias nunca havia se curado. A semelhança entre Emily Westbrook e Charlotte era assustadora. Os mesmos cachos loiros, os mesmos olhos azuis brilhantes, até a mesma covinha na bochecha esquerda quando sorriam. Exceto que Charlotte não era parente dos Westbrook. Hailey havia conhecido o pai de Charlotte, Brian, durante seu último ano de faculdade. O relacionamento deles havia sido breve, e ele havia deixado claro que não estava interessado na paternidade quando Hailey descobriu que estava grávida. Ela não o via ou ouvia há mais de 5 anos. Mamãe, por que você está acordada tão cedo? Charlotte entrou na cozinha com seu pijama de unicórnio, esfregando o sono dos olhos. Hailey rapidamente fechou o laptop. Apenas me preparando para um dia agitado, querida. Que tal panquecas no café da manhã? Enquanto Charlotte comia, Hailey tomou sua decisão. Ela se encontraria com Daniel primeiro, depois com Regina e finalmente com Vanessa. Ao final do dia, ela saberia exatamente o que os Westbrook queriam dela e de Charlotte, e se deveria correr para o mais longe possível deles. Ela deixou Charlotte com a Sra. Rivera com um abraço apertado e a promessa de buscá-la cedo. Talvez precisemos fazer uma pequena viagem, ela sussurrou para sua vizinha. Você poderia ajudar Charlotte a fazer uma mala se eu ligar para você mais tarde? A Sra. Rivera, sentindo a urgência na voz de Hailey, assentiu sem questionar. O que você precisar, querida. O saguão da Westbrook Industries estava mais silencioso que o habitual quando Hailey chegou às 8h55. Em vez de direcioná-la para o andar executivo, a recepcionista a acompanhou a uma sala de conferências privativa no mezanino. Daniel já estava lá, de pé à janela com a mesma postura pensativa que ela havia observado em seu escritório no dia anterior. Obrigado por vir, ele disse sem se virar. Imagino que você tenha perguntas. Podese dizer isso. Hailey permaneceu perto da porta, mantendo distância entre eles. Vamos começar com por que você não me disse que é dono do meu prédio de apartamentos, ou por que sua mãe está fazendo ameaças veladas sobre minha filha. Ou talvez o mais importante, por que você me procurou em primeiro lugar. Daniel finalmente a encarou, sua expressão grave. A aquisição do prédio estava em andamento antes de nos conhecermos. Eu não estava diretamente envolvido. Meu CFO cuida desses investimentos. Ele passou a mão pelo cabelo, um raro gesto de desconcerto. Quanto à minha mãe, o que exatamente ela te disse? Que há coisas que eu deveria saber antes de aceitar sua oferta, que seria do interesse de Charlotte encontrá-la. Hailey cruzou os braços. Ela não precisou soletrar a ameaça, Daniel. Ele fez uma careta com o tom dela. Minha mãe não está te ameaçando. Ela é protetora depois do que aconteceu com Catherine e Emily. É disso que se trata realmente, não é? Hailey interrompeu. Charlotte se parece com sua filha. Daniel ficou imóvel. Você sabe, eu sei que sua filha e esposa morreram em um acidente há 5 anos. Eu sei que sua cunhada te culpou. E sei que Charlotte tem uma semelhança impressionante com Emily. A voz de Hailey tremeu ligeiramente. O que eu não sei é o que você quer de nós. Por um longo momento, Daniel ficou em silêncio, o peso de uma dor não dita pairando pesado no ar entre eles. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e crua de emoção. Eu não planejei nada disso. Quando vi você e Charlotte no café naquele dia, foi um choque. A semelhança é notável. Ele se moveu para a mesa de conferência, mas permaneceu de pé. Convence-me de que estava apenas ajudando uma designer talentosa e sua filha, que era a coisa certa a fazer, mas foi mais do que isso, Hailey insistiu. Sim, ele admitiu. Estar perto de Charlotte é como ter um vislumbre do futuro que perdi, a pessoa que Emily poderia ter se tornado. Suas mãos apertaram o encosto de uma cadeira. Estou sozinho há 5 anos, Hailey. Meu trabalho, minha riqueza, nada disso importa sem família. A vulnerabilidade em sua confissão pegou Hailey desprevenida. O bilionário implacável se foi,
substituído por um homem ainda assombrado pela perda. Mas a simpatia não podia anular seu instinto maternal de proteger Charlotte. Sinto muito por sua perda, Daniel. De verdade, mas Charlotte não é Emily. Não somos substitutos para a família que você perdeu. Eu sei disso, ele disse rapidamente. Deus, eu sei disso. Mas conhecê-las pareceu uma segunda chance de alguma forma. Ele se endireitou visivelmente, recompondo-se. A oferta de emprego é legítima. Seu talento é inegável. Mas eu deveria ter sido transparente sobre todo o resto. Hayley verificou o relógio. Quase 10 horas. Eu tenho que ir. Vou me encontrar com Vanessa. A expressão de Daniel escureceu. O que quer que ela te diga, lembre-se que ela tem sua própria agenda. Os Carlton têm tentado obter o controle da Westbrook Industries por anos. A morte de Catherine lhes deu vantagem. E Regina, qual é a agenda dela? Minha mãe acredita que está protegendo o legado Westbrook. Ele se aproximou dela, parando pouco antes de alcançá-la. Ela vai te oferecer dinheiro para desaparecer. Muito dinheiro. A avaliação franca atordoou Hayley. E o que você está oferecendo? Um futuro. Seus olhos azuis fixaram os dela firmemente. Para as duas, sem amarras. Hayley queria acreditar nele, mas a confiança não vinha facilmente após anos de autossuficiência. Preciso ouvir o que elas têm a dizer. Então tomarei minha decisão. Seu encontro com Vanessa foi breve e esclarecedor. Em um café de esquina a 2 quarteirões da Torre Westbrook, a irmã de Catherine expôs suas suspeitas com fria precisão. Daniel estava distante nos meses anteriores ao acidente, trabalhando até tarde, atendendo ligações secretas. Catherine suspeitava de um caso. Vanessa mexeu em seu chá intocado. Então, de repente, ele insiste em uma viagem de barco em família quando sabe que Catherine enjoa. O tempo piora, o barco vira e apenas Daniel sobrevive. A investigação considerou um acidente. Hayley apontou. Dinheiro compra advogados excelentes e achados convenientes. O sorriso de Vanessa era amargo. Agora ele está obcecado por você e sua filha, uma designer sem conexões e uma criança que se parece com Emily. Isso não te parece calculado? Realmente soava suspeito quando enquadrado dessa forma. Mas Hayley havia visto a dor crua nos olhos de Daniel, sentira a sinceridade em suas palavras. O que você quer de mim, Vanessa? Seu testemunho sobre o comportamento de Daniel, seu interesse em sua filha, a oferta de emprego com segundas intenções. Ela se inclinou para a frente. Ajude-me a provar que ele é incapaz de dirigir a Westbrook Industries. E garanto que você será bem compensada. Hayley se levantou, pegando sua bolsa. Não sou um peão em seu jogo de poder corporativo. A compostura de Vanessa escorregou. Ele vai usá-la e descartá-la, assim como fez com Catherine. Sua filha merece coisa melhor. A acusação seguiu Hayley enquanto ela deixava o café e se dirigia para seu último encontro do dia. Regina Westbrook havia escolhido o Bristol Lounge no Four Seasons, um lugar tão luxuoso que Hayley se sentiu conspícua em seu traje modesto. A matriarca Westbrook foi fácil de identificar, elegantemente vestida de Chanel, seus cabelos prateados penteados em um coque perfeito. Senhorita Bennet, Regina a cumprimentou com um sorriso treinado. Obrigada por se juntar a mim. A mulher mais velha não perdeu tempo com amenidades antes de apresentar sua proposta. Um fundo fiduciário de $2 milhões para Charlotte, uma nova casa em outra cidade e um cargo de designer em uma empresa de prestígio em Chicago. Tudo em troca de cortar laços com Daniel e a Westbrook Industries permanentemente. Meu filho já sofreu o suficiente, Regina explicou, seu tom gentil mas firme. Ver sua filha diariamente, ser lembrado do que ele perdeu, está reabrindo feridas que mal começaram a cicatrizar. Então, você quer que a gente desapareça? Hayley resumiu. Estou lhe oferecendo um novo começo com segurança financeira para o futuro de Charlotte.
Regina estendeu a mão pela mesa para tocar a de Hayley. Daniel sempre verá Emily quando olhar para ela. Isso é justo para sua filha? Ser um lembrete vivo de alguém que ela não é? A pergunta atingiu uma corda sensível. Não era exatamente isso que Hayley temia? Que o interesse de Daniel viesse da semelhança de Charlotte com sua filha perdida, mas ela havia visto mais nele do que um pai de luto. Ela havia vislumbrado um homem lutando para reconstruir sua vida, assim como ela. Preciso de tempo para pensar, Hayley disse finalmente. Claro, mas não muito tempo. Regina lhe entregou um cartão de visita. Minha oferta expira em 24 horas. No momento em que Hayley pegou Charlotte na casa da senhora Rivera, sua mente estava girando com narrativas conflitantes e agendas ocultas. Ela precisava de clareza, perspectiva e Raem. E, acima de tudo, distância do drama da família Westbrook. Vamos fazer um piquenique no parque, ela sugeriu a Charlotte, que aplaudiu com entusiasmo. Elas pararam para comprar sanduíches e encontraram um lugar tranquilo sob uma árvore de bordo no jardim público. Enquanto Charlotte perseguia borboletas por perto, Hayley fechou os olhos e tentou organizar suas opções. A oferta de Regina significava segurança, mas exílio. Vanessa queria usá-las como armas contra Daniel. E Daniel, o que ele realmente queria delas? Mamãe, olha quem está aqui! A voz animada de Charlotte trouxe Hayley de volta ao presente. Ela abriu os olhos e viu Daniel se aproximando pela grama, parecendo estranhamente casual em jeans e um suéter em vez de seu terno habitual. Espero não estar incomodando, ele disse, parando a uma distância respeitosa. Liguei para seu escritório e disseram que você havia tirado o dia de folga. Estamos fazendo um piquenique, Charlotte o informou solenemente. Você quer um biscoito? Mamãe diz que compartilhar é amar. Um sorriso genuíno transformou o rosto de Daniel, enquanto ele aceitava o biscoito de chocolate ligeiramente amassado. Obrigado, Charlotte. Isso é muito gentil. Eu me encontrei com sua mãe e sua cunhada. Hayley disse baixinho enquanto Charlotte voltava a caçar borboletas. Eu imaginei. Ele sentou-se na grama ao lado dela, mantendo um espaço cuidadoso entre eles. E o que você decidiu? Hayley o estudou, procurando motivos ocultos ou agendas secretas, mas encontrou apenas uma honestidade cansada em seu olhar. Ainda não decidi nada. Sua família apresentou alguns argumentos convincentes. Eles geralmente fazem. Ele observou Charlotte rodopiar sob a luz do sol, seus cachos loiros pegando os raios dourados da tarde. Posso apresentar mais uma perspectiva? Não como CEO da Westbrook Industries ou mesmo como pai de Emily, apenas como Daniel. Hayley assentiu cautelosamente. Eu estava me afogando antes de conhecer você e Charlotte, ele disse simplesmente. O trabalho era minha vida, mas não era viver. Vocês duas me lembraram que há mais, que eu poderia sentir algo além de tristeza e culpa novamente. Ele se virou para encará-la completamente. Não quero substituir o que perdi. Quero construir algo novo com vocês duas, se me permitirem. A sinceridade em sua voz tocou algo em Hayley que havia estado adormecido por anos. Esperança de uma parceria, um futuro compartilhado, uma família completa para Charlotte. E sua mãe, Vanessa, a empresa, elas são importantes para mim, mas não mais importantes do que minha chance de felicidade. Ele hesitou, então estendeu a mão lentamente para a dela. Fique em Boston. Aceite o emprego. Deixe-me conhecer Charlotte de verdade. E deixe-me conhecer você também. Sem expectativas, sem pressão, apenas possibilidade. Hayley olhou para as mãos unidas deles, depois para Charlotte dançando sob a luz do sol, e finalmente de volta para Daniel. Em seus olhos ela viu não um bilionário ou um viúvo de luto, mas simplesmente um homem oferecendo seu coração. Uma condição, ela disse finalmente. Você nos encontra um novo apartamento que você não seja dono. A risada de Daniel foi inesperada e genuína. Um som de puro alívio. Feito. Charlotte correu de volta para eles, ofegante de emoção. Eu peguei uma borboleta,
Bem, não peguei de verdade. Deixei ela sentar no meu dedo e depois ela voou. Que maravilha! Daniel sorriu. Você sabia que há um jardim de borboletas no Museu da Ciência? Talvez pudéssemos ir todos este fim de semana. Os olhos de Charlotte arregalaram-se. Podemos, mamãe, por favor. Hayley olhou entre o rosto esperançoso da filha e o de Daniel, cautelosamente otimista. O caminho à frente não seria fácil. A desaprovação de Regina, a hostilidade de Vanessa, as complicações de misturar suas vidas. Mas pela primeira vez em anos, Hayley se sentiu pronta para arriscar algo mais do que apenas sobreviver. Sim, ela disse, apertando a mão de Daniel. Acho que gostaríamos muito. Enquanto o sol da tarde banhava os três em luz dourada, Hayley percebeu que, às vezes, os encontros mais inesperados, como uma simples mesa compartilhada em um café chuvoso, podiam levar a segundas chances mais extraordinárias.